Eu tenho 75 anos e aos 62, minha gente, eu não tinha nem R$ 1 no meu nome. Zero. Nem no banco, nem no colchão, nem num cofrinho esquecido no fundo do armário. Meu FGTS tinha sumido há muito tempo, porque eu saquei quando fui demitida em 98 e usei para pagar dívida. Meu INSS mal dava salário mínimo. E depois de 40 anos trabalhando, era esse o meu retrato no papel. Olha, quero que você escute esse número de novo. 0 aos 62. Depois de 4 décadas, chegando no trabalho antes de todo mundo e saindo depois de todo mundo. As pesquisas dizem que no Brasil, mais da metade das mulheres acima de 50 anos não tem reserva financeira nenhuma para a aposentadoria. Mais da metade. E a expectativa de vida saudável, aqueles anos em que o corpo ainda te obedece, termina por volta dos 73 para a maioria de nós. 73, não 90. Não 85, 73. Quero que você deixe esse número descer. Não estou falando isso para te assustar. Estou falando porque queria muito que alguém tivesse me dito isso aos 62 anos. Então hoje eu vou ser essa pessoa para você. Teve um hábito só. Tão simples que você vai achar graça, que me tirou do zero e me levou para uma paz que eu nem sabia que existia. E eu quero te dar esse hábito. Não preciso que você clique em nada. Não preciso que você compartilhe nada. Só preciso que você fique comigo uns minutinhos, mulher para mulher. Me deixa te fazer companhia enquanto te conto a verdade que eu quase não vivi o bastante para aprender. Deixa eu começar do começo. Eu trabalhei 40 anos, dos 25 aos 65. Comecei numa loja de tecidos na rua 25 de Março. Depois, fui para uma confecção em São Caetano. Depois, entrei no escritório de contabilidade em Santo Amaro, onde as paredes cheiravam a café requentado e papel velho. Eu chegava antes de todo mundo, saía depois de todo mundo. Acreditava, com a mesma fé que minha mãe tinha na igreja, que se eu aguentasse, se eu não reclamasse, o sistema ia cuidar de mim no fim. Sabe o que eu fiz? Adiei a minha vida, ano atrás de ano. Um aumento a mais e eu vou visitar minha prima em Salvador. Um 13º a mais e eu levo a minha mãe no médico particular. Mais um ano e eu falo pro Antônio que eu não aguento mais. Mais um ano, mais um ano, mais um ano. Pensa bem, ninguém te conta isso. O mais um ano é uma armadilha. Nunca acaba. O trabalho sempre vai te pedir mais um ano, mais um mês, mais um sábado. E enquanto você está dando, a vida está do lado de fora da janela te esperando. E a vida, minha filha, não espera para sempre. Perdi a formatura do meu filho porque era fechamento de balanço. Perdi o último Natal da minha mãe porque tinha auditoria. Perdi meu próprio aniversário de 50 anos
porque estava treinando um rapazinho recém-formado que 6 meses depois virou meu chefe e ganhava o dobro de mim. E eu sorria. Sorria em tudo. No dia em que fiz 62 anos, sentei na mesa da minha cozinha com um caderninho de couro marrom. Era velho, com os cantos lascados. Meu falecido marido tinha me dado de presente, muitos anos antes, como se fosse um diário, e eu nunca tinha escrito uma palavra nele. Naquela noite, eu abri para fazer contas. Conta corrente, poupança, o FGTS que eu achava que ia me salvar, até lembrar que eu tinha sacado tudo. A previdência privada que eu tinha parado de pagar em 2018. Somei tudo. Depois das dívidas, depois do cartão de crédito que eu vinha rolando fazia meses, depois do cheque especial, depois do empréstimo que eu tinha feito para ajudar meu filho quando ele se separou, o número no fim da página era 0. Não era negativo, não era positivo, 0. Fechei aquele caderno e chorei aquele choro silencioso que a gente chora quando não tem ninguém em casa. Seco, calado, como se alguma coisa dentro do peito tivesse desinflado. Esse sentimento te soa familiar? Agora vem a parte que piora antes de melhorar. Porque o perigo escondido não é o 0. O 0 é só um número. O perigo escondido é o que o 0 faz com o seu corpo e com a sua cabeça enquanto você continua fingindo que está tudo bem. Quando você chega nos 60 anos e percebe que está atrasada, o cortisol vai lá em cima. Eu comecei a acordar 3 da manhã, todo dia, como se o relógio dentro de mim estivesse quebrado. Minhas mãos tremiam quando chegava a conta de luz. Parei de ir tomar café com as amigas porque não podia pagar. Parei de ir no médico porque tinha medo do preço e do que eles iam achar. Naquele ano, eu engordei 12 quilos. Perdi um dente que eu não tinha dinheiro para consertar. Minha pressão subiu tão alto que a enfermeira mediu 3 vezes porque achou que o aparelho estava com defeito. Eu não tenho orgulho disso. Não queria nem admitir. Mas o estresse do dinheiro, o estresse de verdade, aquele que te pega às 3 da manhã, ele mata. Literalmente. E o mais cruel é que esse mesmo estresse que está comendo suas economias também está comendo os anos que te restam para aproveitar qualquer real que você ainda possa ganhar. O SUS atende, mas tem fila. O especialista bom, o exame que de verdade descobre o que você tem, o dentista, o óculos, o aparelho auditivo, isso tudo cai no seu bolso. E minha aposentadoria do INSS ia ser pouco mais de um salário mínimo. E só o aluguel já custava mais do que isso. Eu lembro de estar sentada no meu carrinho no estacionamento do mercado, olhando para um cupom fiscal de R$180, pensando, eu não aguento viver assim mais 20 anos. Foi esse o momento. Foi esse o momento em que eu parei de esperar
que o sistema me salvasse. Mas eu ainda não sabia o que fazer. Quero que você entenda isso. Perceber não é a mesma coisa que agir. Passei mais 6 meses paralisada. Comprei livros de finanças que nunca li. Fui num curso grátis numa igreja do bairro e saí chorando, porque o rapaz que dava o curso repetia: na sua idade a matemática é difícil. Na minha idade, como se eu já estivesse de um pé na cova. Agora deixa eu te contar o meu choque de realidade, porque você precisa ouvir exatamente como aconteceu comigo. Era uma terça-feira. Lembro porque eu ia almoçar com a minha amiga Dolores. A Dolores era minha melhor amiga desde 1978. Gente, a gente se conheceu no escritório da Rua da Consolação. Ela era aquela mulher que ria tão alto das próprias piadas que o chefe saía da sala para mandar ela fazer silêncio. Ela colecionava corujinhas de porcelana. Tomava café preto com 3 colheres de açúcar. Foi ela que me disse, em 1985, que o António não me merecia. E ela estava certa. A Dolores me ligou naquela terça de manhã e disse: Helena, não vou conseguir ir almoçar. Estou no hospital. Ela morreu na sexta-feira. Câncer de pâncreas. Ela sabia fazia 8 meses e não tinha me contado para não me preocupar. Ela era assim. No velório, a filha dela me entregou um envelopinho. Dentro tinha um bilhete da Dolores e no bilhete ela escreveu: Helena, eu economizei 40 anos e nunca fiz a viagem. Nunca fui para o Nordeste como eu te prometi. Nunca falei para o Paulo que amava ele de verdade. Não faz o que eu fiz, por favor. Naquela noite cheguei em casa e abri de novo o caderninho marrom. E fiz uma promessa só para mim. Não 10 resoluções, não um plano complicado, não uma planilha que ia me assustar. Uma promessa. Eu ia me pagar primeiro, toda sexta-feira. Antes de pagar uma conta, antes de fazer compra de mercado, antes de qualquer outra coisa com o dinheiro que entrasse, eu ia transferir R$ 20 para uma conta separada e ia anotar naquele caderno. R$ 20. Era isso. Era tudo o que eu podia naquela primeira semana. E sabe o que eu fiz na sexta seguinte? Transferi mais R$ 20 e anotei. E na outra sexta também. E na outra. Deixa eu te contar o que aconteceu, porque essa é a parte que eu quero que você escute direitinho. No primeiro ano, eu juntei R$ 1.040. Só isso, 1.040. Parecia farelo. Mas uma coisa dentro de mim começou a mudar. Os despertares das 3 da manhã foram diminuindo. As mãos pararam de tremer, porque eu não era mais uma mulher que tinha 0. Eu era uma mulher que tinha 1.040. E mais importante ainda, era uma mulher que tinha um hábito. Um hábito é a única coisa que os juros compostos
não compram para você. Você tem que construir sozinha, tijolo por tijolo, cesta por cesta. No segundo ano, aumentei para R$ 50 por semana. Nessa época, eu já tinha arranjado um trabalho meio período numa papelaria, atendendo o balcão 3 tardes por semana. Descobri que eu amava o silêncio, o cheiro do papel novo, os senhores que entravam para comprar jornal. Passei R$ 50 toda sexta. No fim do segundo ano, eu tinha mais de 3.000. No terceiro ano, 75. No quarto, 100. Abri uma conta num banco digital que pagava rendimento de verdade. Comecei a comprar Tesouro Selic, umas cotinhas pequenas, porque aprendi que era mais seguro que poupança. Voltei a pagar a minha previdência privada. Comecei a fazer trabalhos de contabilidade pela internet, porque 40 anos de experiência valem alguma coisa, mesmo quando as empresas não querem reconhecer. Cada real que entrava, eu me pagava primeiro, toda sexta, sem exceção, sem negociação. Quero ser honesta sobre como foram os 3 primeiros anos, porque ninguém conta essa parte. Foi chato, foi solitário. Ninguém bate palma para a mulher que transfere R$ 20 numa sexta-feira. Meu filho achava que eu estava esquisita. Minha irmã achava que eu estava exagerando. Antônio, que Deus o tenha, teria caído na gargalhada de mim. E teve semanas em que não sobravam nem os 20. Teve semana que a conta de luz subiu, o carro precisou de bateria, o gato precisou de remédio caro. Nessas semanas eu transferi R$ 5. Transferi 2. Uma vez eu transferi 50 centavos que achei no fundo da bolsa e escrevi no caderno com a mão tremendo. E sabe de uma coisa? Aqueles 50 centavos importaram, porque o hábito importa mais que o valor. É isso que eu quero que você entenda. O hábito é a reserva verdadeira. O dinheiro é só o comprovante. Aos 78 anos depois do zero, eu tinha mais de R$ 60.000 guardados. Não é fortuna, mas dá para respirar, dá para dormir, dá para dizer não para o meu filho quando ele pediu outro empréstimo e dizer sem culpa. Aos 73, no ano em que dizem que a maioria das mulheres para de viajar com conforto, eu fiz a viagem da Dolores. Fui para Salvador. Comi moqueca num restaurantinho perto do mercado e chorei na minha tigela, porque sentia a Dolores sentada do meu lado, rindo alto, como sempre. Coloquei uma corujinha de porcelana na lápide dela quando voltei. Hoje, aos 75, as minhas contas têm mais do que eu jamais imaginei. Mas esse não é o ponto da história. O ponto não é o número. O ponto é o hábito. Se pague primeiro. R$ 20, 50, o que for, antes das contas,
antes do mercado, antes das desculpas. Anota num caderno para os seus olhos verem crescendo. E faça toda semana. Não quando der vontade. Não quando for conveniente. Toda semana. Igual respirar. Não estou falando para te assustar. Estou falando porque não tem cavalaria vindo aí. O INSS sozinho não dá. A previdência privada é difícil para quem não planejou. Ninguém mesmo vai te salvar além de você. Mas tem boa notícia. Você não precisa ser rica para começar. Não precisa entender bolsa de valores. Não precisa de um consultor financeiro que te trate como burra. Precisa de R$20, um caderno e uma sexta-feira. Só isso. Se você tem 50 e está atrasada, você tem tempo. Se tem 60 e está atrasada, ainda tem tempo. Se tem 65 e está atrasada, tem mais tempo do que imagina. E com certeza tem tempo suficiente para construir um hábito que vai mudar como você dorme à noite. O tempo é a única coisa que eu não posso te devolver. Mas um hábito eu posso te dar. Então, hoje à noite, antes de dormir, procure um caderno, qualquer um, o da gaveta da cozinha, aquele que sua neta te deu, qualquer um. E escreva uma data na primeira página. E do lado da data, escreva o número 0. Ou o número que você realmente tem. Não se minta. Eu me menti 40 anos e me custou tudo. Depois, na sexta, transfira R$20, só 20. Abra uma conta num banco digital, onde você não vai mexer. E anota, esse é o segredo inteiro. Esse é o único hábito simples que me tirou do zero. Eu tenho 75 anos. Tenho mais paz no peito do que tive em toda a minha vida adulta. Não porque sou rica, porque não tenho mais medo. E eu quero isso para você. Mulher para mulher. Eu quero isso para você mais do que consigo dizer. Obrigada por ficar comigo essa noite. Obrigada por deixar uma velha te contar a verdade que ela quase não viveu bastante para aprender. Não adie a sua vida. Não espere mais um aumento, mais um ano, mais nada. Abre o caderno. Começa o hábito. A sexta está chegando. E mais uma coisa, antes de eu te deixar ir. Se você está me ouvindo essa noite e sente que está muito atrasada, muito velha, muito cansada, muito envergonhada do número da sua conta, quero que você lembre que eu estava sentada aos 62 anos na mesa da minha cozinha com um caderninho de couro e um 0 enorme. Eu tinha menos que nada. Tinha dívidas, tinha um corpo se desmontando de estresse. Estava prestes a perder a minha melhor amiga. E mesmo assim, tive tempo de construir um hábito que me devolveu a vida. Você também tem tempo. Não sei quanto. Nenhuma de nós sabe. Mas tem o suficiente
para começar essa noite. O suficiente para um caderno, uma caneta e uma promessa para você mesma. Essa sexta, só essa sexta, você vai transferir o que puder para uma conta que não vai mexer. É só isso que eu estou te pedindo. Vou ficar pensando em você.